Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito presente na minha vida, pelo qual eu me interesso muito, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de explorar com um pouco mais de detalhes aqui no canal, que é sobre livros infantis. Antes de tudo, se você gosta desse assunto, e não só desse, mas também de acompanhar a rotina como cristã, mãe, esposa, dona de casa, assuntos como criação de filhos, os dilemas da maternidade, seja muito bem-vindo ao meu canal. Não esquece de já se inscrever e deixar o seu like aqui nesse vídeo. Para fazer esse vídeo, eu me inspirei na Gabriela Bevenuto, que é uma das youtubers que eu mais amo acompanhar por aqui, e ela fez um vídeo parecido lá no canal dela. Ela fez um tour pela biblioteca do filho dela, que eu amei acompanhar. Gente, esse tipo de vídeo é um vídeo que eu amo, de pegar indicações e tudo. Quando eu vejo conteúdos como esse também lá no Instagram, eu amo ver indicações de livros, ver as pessoas comentando sobre livros, para eu ver se vale a pena eu comprar, se eu me interesso em comprar aqui para as crianças. Então, quando eu vi esse vídeo dela, eu achei super legal e resolvi trazer a minha versão aqui também, que é o tour pela biblioteca dos meus 3 filhos. No caso, eu peguei todos os livros e coloquei aqui em cima da cama e vou mostrar pra vocês. Eu tenho quase certeza que não estão todos os livros aqui, porque, gente, acaba que fica livro espalhado pela casa toda. E aí eu fui catando ao longo do dia, mas assim, não tenho certeza se vai estar tudo aqui, mas os links vão estar aqui embaixo dos livros que a gente já leu. Tem livros que a gente pegou emprestado, que a gente leu, então não tenho aqui, mas eu sei que são bons livros, vão estar aqui no link aqui embaixo, para vocês também saberem onde encontrar, caso vocês queiram. Eu considero a leitura algo muito importante, então por isso eu faço questão que isso faça parte da vida das crianças, sabe? Eu não sei se vocês já ouviram falar, inclusive tá aí um bom vídeo que eu posso trazer aqui para vocês depois, mas sobre os 4 hábitos básicos, que é ordem, rotina, higiene e alimentação, que são hábitos básicos para todas as crianças que a gente precisa implementar ali desde os primeiros dias de vida. E são hábitos assim que dão norte pra gente. A gente não precisa ficar preocupado em colocar a criança em 1000 aulas extracurriculares e ensinar várias línguas para criança e tudo. É claro que isso é importante, mas se ela não tiver esses 4 hábitos básicos bem estruturados, as outras coisas não acabam perdendo sentido, porque são esses 4 hábitos ali que a gente precisa formar desde a criança pequenininha. Por que que eu citei esses hábitos aqui? É porque para mim existe um quinto hábito básico, que é a leitura em voz alta. Só que inserir esse quinto hábito básico aqui, na verdade, eu tirei da minha cabeça, mas eu só quis trazer isso aqui para vocês entenderem a importância que eu dou para a leitura para as crianças. Não só para as crianças, para nós adultos também. Mas os adultos leitores, eles são formados ali desde a infância. É claro que tem pessoas que não tiveram oportunidade de ler quando eram crianças, não tiveram esse hábito bem estruturado e quando cresceram conseguiram desenvolver o hábito, mas se eu, que já sei da importância disso, que já busco também estar sempre lendo por saber da importância dos livros, e eu tenho crianças pequenas, eu me sinto assim na obrigação de trazer, de estimular, de incentivar esse hábito na vida deles o quanto antes. A leitura, ela abre portas para muitas coisas. Então, assim, você lê ali para criança, ela já vai ampliando o vocabulário, o repertório de vida, porque ela vai tendo contato com outras histórias, aprendendo a solucionar problemas também através dessas histórias que ela aprende. Ou a leitura é como se ela expandisse o nosso mundo. Então, a gente vive aqui com o nosso mundinho, com a nossa família, a gente vai na nossa igreja, a gente vai na nossa escola e fica nisso. E a leitura, ela abre várias possibilidades, várias histórias, é um leque de possibilidades ali para criança. Então, ajuda na imaginação, como eu disse, no vocabulário, na fala, em tudo é essencial a leitura. E eu também penso muito na importância da leitura nos estudos da criança. Então, assim, uma criança que tem o hábito da leitura bem desenvolvido, quando chega ali nas fases que eles estão maiores, né, que eles já conseguem ali, vai ter uma prova, aí você tem que estudar, você quer aprender um assunto novo, você tem que estudar. Então, se você tem esse hábito da leitura bem desenvolvido, você já tem uma facilidade muito maior do que se você não gostasse de ler, do que se você não tivesse tido contato com a leitura a sua vida toda. Então, eu penso muito nisso também. Eu quero ter uma participação muito ativa na educação das crianças. Eu escolhi não fazer o homeschool, as crianças vão para a escola, por enquanto só o Otto vai, no ano que vem a Olivia e a Ana também vão, mas eu quero ser o mais ativa e participar o máximo possível da educação das crianças. E eu acredito que trazer o hábito da leitura para a vida deles é uma das principais coisas que eu tenho que fazer nessa ação ativa que eu pretendo ter na educação deles. Desde antes de engravidar, porque eu já seguia perfis de maternidade antes de estar grávida, porque eu sempre gostei
Eu ouvia sobre a importância de ler para as crianças, inclusive várias pessoas falavam para a gente ler ali na gravidez, porque o bebê dentro da barriga já podia se beneficiar desse hábito da leitura. Eu não fiz isso, tá? Eu não li na barriga, eu li assim, mas para mim mesma, eu não li em voz alta. E quando o Otto nasceu também, eu não instituí o hábito da leitura de cara. Eu tava ali tentando me encontrar, me entender como mãe e tudo. Então foi uma coisa assim que eu não pensei assim logo de cara, assim que ele nasceu, ai, com 1, 2 meses já começar a ler. Eu comecei a ler pra ele, eu acredito que ele tinha ali por volta de uns 6 meses. Ele tinha ganhado um livrinho que é daqueles cartonados que tem frases curtas, rimadas e tudo. E aí eu li aquele livro pra ele. Eu lia de vez em quando, também não lia todos os dias. Eu pensava assim, olha, um dia eu ainda vou conseguir ler todos os dias, essa casa vai estar cheia de livros e esse hábito vai estar bem consolidado. Agora eu não consigo, mas para um hábito ficar bem consolidado e fazer parte da rotina de uma família, ele começa desse começo aí, meio capenga, que a gente às vezes lê um dia, não lê no outro e tudo, aí fica uma semana sem ler, você, de repente você percebe, meu Deus, tem uma semana que eu não li, mas aí depois eu li de novo, enfim. Então aos pouquinhos eu fui conseguindo estabelecer bem o hábito lá em casa. Como eu disse pra vocês, ele tinha um livrinho. E aí, aos poucos, eu fui comprando outros livros para ele. Então, pegava indicações de amigas. No Instagram, tem pessoas que eu acompanho, que eu admiro a maternidade, que tem princípios parecidos com o meu. E eu ia lá e via que a pessoa indicava um livrinho ou outro. Aí eu comprava um livro, comprava outro livro, sempre pesquisando promoções. Amazon Prime Day, sempre, gente, eu tava lá olhando qual que era o livrinho que tava com desconto. Porque assim, gente, assim, os livros infantis, muitos são bem em conta, mas tem uns livros que são mais caros. Então eu sempre ficava de olho ali nas promoções, às vezes até hoje eu faço isso. Ah, eu quero livro tal, deixo lá no carrinho, vamos ver se em algum momento aí vai entrar em oferta. Então eu sempre tô de olho para encontrar as melhores ofertas e ao mesmo tempo também comprar bons livros para as crianças. E foi no decorrer desses 6 anos que hoje a gente tem uma quantidade boa de livros. Eu não acho que a gente tem muitos livros, tem vários livros que eu queria ter aqui em casa, mas a gente ainda não tem. Mas a gente já tem uma quantidade ótima para conseguir fazer aí, para conseguir ler com as crianças, para variar as histórias e tudo. Mas assim, não precisa de você se comparar, porque às vezes você vai ver aqui no vídeo que eu vou indicar vários livros e você vai falar assim, nossa, mas meu filho só tem 3 livros, meu filho só tem 5 livros, a Amanda tem esse tanto. Mas lembra que são 6 anos que eu compro o livro, assim, com uma frequência, uma boa frequência. Teve época que eu comprava todo mês, agora, por exemplo, tem um tempinho já que eu não compro, que eu até quero voltar a comprar mais. Mas enfim, são 6 anos comprando livros, então por isso que a gente tem uma quantidade boa de livros. Se você ainda está começando a introduzir o hábito da leitura, fique calma, não precisa de se endividar para comprar 1 milhão de livros. Até porque, gente, as crianças, elas assim, dependendo da idade, você pode ler o mesmo livro 3 vezes ao dia, todos os dias, que eles não se cansam. E eles conseguem se beneficiar da leitura, da repetição desse livro da mesma forma. Então não precisa preocupar, aos pouquinhos você vai comprando os livros que fazem sentido para vocês. Uma coisa que me ajudou a ler todos os dias com as crianças foi estabelecer um momento. Então, quando eu comecei a ler com o Otto, eu lia em momentos aleatórios. Chegou um momento que eu senti a necessidade de falar assim, não, olha, todo dia, tal hora, eu vou ler. Por exemplo, todo dia na hora do almoço, todo dia depois da soneca. Eu acho que eu lia depois da soneca. Inclusive, ali teve uma época que eu estabeleci que era depois da soneca. Enfim, pode ser uma coisa que te ajuda aí também, estabelecer um horário. Hoje é fixo, que a gente sempre vai ler antes da soneca, então antes deles irem dormir e antes do sono noturno. Nem sempre foi assim, tá? Nem sempre fez sentido pra gente ler para as crianças antes de dormir. Quando eles eram menores, a gente preferia ler em outros momentos do dia. Hoje a gente já lê ali na hora de dormir mesmo, então esses momentos são fixos, mas a gente lê em outros momentos também. Eles, é claro, né, que eles acabam pedindo, eu também, em algum momento que eu vejo que eles estão mais agitados e tudo, eu falo assim, olha, vamos ler um livro? Que aí dá uma acalmada nos ânimos. Então, a gente não tem esse horário, nossa, horários fixos todos os dias para ler, a não ser, é claro, esse horário antes da soneca e o horário antes do sono noturno que a gente lê um livro com eles. Outra coisa legal de fazer também é propiciar um bom ambiente para leitura. Assim, gente, hoje em dia a leitura é muito natural aqui em casa. Em qualquer momento que eu pegar um livro, as crianças se interessam, sentam e querem ler. Mas se em algum momento você vê que a criança está apresentando mais resistência,
Principalmente porque, às vezes, por exemplo, só agora que sua criança tem 3, 4 anos de idade que você teve essa virada de chave de pensar que você quer estabelecer o momento da leitura. Não tem problema, sabe? Não precisa, lamentar por isso. Você pode começar agora, ela já vai se beneficiar muito. O quanto antes você começar, tá ótimo. Mas enfim, às vezes você fala: "Nossa, minha criança tá com dificuldade, parar pra ler e tudo mais". Às vezes você pode ler no momento de refeição. Por exemplo, você assa um bolinho, aí vocês sentam, e aí vocês, enquanto a criança come, você tá lendo, ou você faz um piquenique no quintal, e aí a criança tá fazendo um lanchinho enquanto você lê. Ou então você pode também ler ali enquanto ela, por exemplo, tá montando um brinquedinho ali, um Lego, umas pecinhas de montar, ou tá colorindo. Então, enquanto ela tá fazendo, você tá lendo ali pra ela. É claro que o nosso objetivo final é que um dia essa criança sente e preste atenção na leitura do livro do início ao fim, mas às vezes isso não vai acontecer no início. Então, até a gente conseguir desenvolver esse hábito, você pode ir tentando essas coisas também. Enquanto a criança tá fazendo uma coisa, é claro que você não vai ler, por exemplo, enquanto tá assistindo televisão, por favor, né? Que aí ela vai dividir a atenção, aí nós já estamos ali, já vai brigar demais ali fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas enquanto ela tá fazendo uma atividade tranquila, tipo comer, ou uma brincadeira um pouco mais tranquila, rola também você sentar ali para ler, até porque a gente quer tornar os momentos de leitura em momentos prazerosos. A gente não quer que a leitura seja vista como algo chato, um fardo para criança. A gente quer que seja vista como momentos prazerosos. Então, a gente pode montar momentos assim bem legais para a gente poder trabalhar a leitura com as crianças também. Outra coisa também muito importante de lembrar é que se o seu filho é muito pequeno, igual eu falei para vocês, eu comecei a ler pro Otto com 6 meses. E aí as meninas, elas já foram, eu já li pra elas desde a barriga, mas por tabela, né? Não tinha intenção de ler pra elas desde a barriga, mas como eu tinha que ler pro Otto, depois eu tinha que ler pro Otto e pro Olivia enquanto eu tava grávida da Ana, desde a barriga as meninas já participavam do momento de leitura. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, não precisa desesperar se o seu bebê de 6 meses, de 8 meses, de 1 ano, até 2 anos, muitas vezes, não fica quieto pra ouvir toda a história, tá? Por favor, vamos alinhar as expectativas. Eu até acho interessante porque eu tenho o hábito de gravar os momentos de leitura lá pro Instagram. Assim, às vezes não eu lendo em voz alta, mas assim, faço uns videozinhos rapidinhos, assim, coloco uma ediçãozinha de momentos que eu tô sentada lendo com as crianças. E eu lembro claramente de reparar, tanto na Ana como na Olivia, que foram as crianças que eu mais gravei vídeos assim, né? Que quando elas eram pequenininhas, tinham 8 meses, 1 ano. Gente, elas ficavam assim, eu tava lá lendo o livro, aí elas ficavam subindo em cima de mim, subindo em cima da cama e brincando e tal, e eu lendo, certo? Depois, gente, quando elas foram ficando mais velhas, foram chegando perto dos 2 anos, 2 anos e pouco, aí elas já foram conseguindo ficar mais tempo. A Ana, até pouco tempo atrás, ela não conseguia eu pegar um livro desse aqui, fininho aqui, hoje a Ana tem 2 anos e meio, ela não ficava parada o tempo todo. Inclusive, ela gostava de folhear outro livro. Então, eu tava lendo esse, por exemplo. Aí ela pegava esse livro aqui e ficava folheando do lado, que é uma ideia também, se seu filho gosta, né? Ficava folheando enquanto eu tava contando a história. Eu não deixava de ler por causa disso, continuei persistindo, até que hoje ela já sente e já se interessa por ficar o tempo todo olhando a história. Então, alinha as expectativas, tá? Quando essa questão da idade. Em algum momento, quando eles forem amadurecendo, eles vão parar para ouvir a história. Outra coisa também é que a gente não precisa ficar preso à classificação indicativa de idade dos livros para as crianças. Por exemplo, se você quer livros para bebê de 6 meses, 8 meses, 1 ano, você vai pesquisar, vai ter aqueles livros super simples, assim, que é só tipo, as cores, as formas, então bola, triângulo, quadrado, né, com as cores ali em contraste, que é legal para criança ler. Esses livros também têm seu lugar, mas nada impede que você pega uma historinha mesmo, uma historinha rimada, um livrinho ali que já tem uma história legal e já lê para criança. É claro que ela não consegue entender cada palavra, entender os desdobramentos da história, mas aquilo ali já vai alimentando a cabecinha dela, sabe? E já vai incentivando também que ela consiga cada vez ficar mais concentrada no momento da história. Então, você pode pegar historinhas rimadas e ler, então não precisa ficar bitolada nisso, sabe? Tem vários livros aqui que eu lia quando as crianças não tinham nem 1 ano, que já eram uns livros de historinha, e eu lia e tá tudo certo, tá ótimo. Aos poucos, conforme eles foram crescendo, eles foram conseguindo entender mais. Bom, agora vamos para o tour dos livros. Eu não podia ter deixado de fazer essa introdução inicial, gente, porque é um papo que eu tenho ali com as minhas seguidoras no Instagram, então eu aproveitei esse vídeo
para conversar com vocês sobre isso. Então, agora, finalmente, vamos para o tour. Os livros vão aparecer aqui de forma aleatória, eu não deixei em uma ordem específica, tá? Só peguei os livros, coloquei aqui e vou mostrando para vocês e a gente vai conversando e é isso. Vou começar por esse daqui, ele se chama É um Livrinho, é um livro todo cartonado, foi um dos primeiros livros que as crianças tiveram. Na verdade, eu comprei, eu só tinha o Otto ainda. E ele é ótimo porque ele é todo cartonado. E os livros cartonados são ótimos para bebês, porque esse bebê vai poder manusear esse livro sem ter o perigo dele ficar rasgando as páginas. Eles vão babar, eles vão pôr isso daqui na boca. Porque é isso que os bebês fazem com os livros. Então, é um livro bem resistente. E é um livro que tem uma história bem simplesinha, poucas palavras, tem uma ilustração bonitinha, um diálogo entre um coelho e um macaquinho que ele tá ali perguntando pra que serve esse livrinho aqui. E aí, gente, já vou dar uma dica aqui, começando por esse livro. Nem sempre os livros vão ter uma história que a gente vai achar, nossa, que história maravilhosa. A gente que é adulto acaba que não acha muito isso de vários dos livros infantis. Tem livros infantis que são profundos, que fazem a gente chorar. Tem livros como esse aqui, que é uma historinha trivial ali, simples, do dia a dia mesmo. Mas as crianças gostam, então não precisa de você deixar de ler por causa disso. Já vou avisando, porque esse aqui, gente, não tem, assim, uma história extraordinária por trás, sabe? Mas é um livro legal, as crianças gostam, então, assim, dá pra fazer brincadeiras com o livro. Então é isso que importa. O Aniversário da Vaca Mimosa é um dos meus livros favoritos. Sim, eu também tenho os meus livros infantis favoritos. E esse é um deles. Gente, eu acho a história tão boa de ler. É um livro que tem poucas frases, assim, ó, nas páginas. São todas rimadas. E aí eles vão falando ali das galinhas, estão organizando uma festinha pra Vaca Mimosa. Assim, gente, super legal, super fofo. Esse livro, no geral, ele custa um pouco mais caro. Mas se você for persistente, assim como eu, deixa lá no seu carrinho, menina. Deixa lá no carrinho que uma hora sai uma promoção e você compra aí. Mas enfim, fica a indicação pra vocês também, que é ótimo e também é cartonado. Mas assim, isso daqui, gente, até hoje, por exemplo, o Otto gosta desse livro, ele já tem 5 anos. Bem lá no alto, também foi um dos primeiros livros que eu comprei para as crianças. Vocês sabem o que que eu quero fazer? Inclusive, me apareceu essa ideia aqui na hora. É que eu quero colocar o nome de quem deu o livro para as crianças. A maioria fui eu, né? Mas tem pessoas também já presentearam as crianças com livros. E eu quero colocar o ano que elas ganharam esses livros. Eu acho que é uma recordação boa, porque eu pretendo guardar esses livros, sabe? Boa parte deles eu pretendo guardar. E eu quero deixar a data aqui, que eu acho que vai ser muito legal para eles lá na frente, sei lá, daqui 20 anos, eles verem, assim, qual foi o ano que eles compraram, que eles ganharam o livro, sabe? Enfim, fato aleatório aqui, vamos voltar para o livro. Esse aqui é o Bem Lá no Alto. Também é um clássico, gente, assim, que é muito indicado entre quando a gente vê indicações de livros infantis. E aí ele vai falando sobre cooperação, aí ele conta aqui que tem o ursinho, o urso tá com fome, viu um bolo aqui em cima, depois vai chegando animal por animal por animal, até que eles conseguem chegar lá no bolo, mas aí no final acontece uma coisa, aparece uma menina. Enfim, super legal também, uma historinha bem simples, mas daquela que as crianças amam. Ah, inclusive vou aproveitar para responder outra pergunta. Amanda, seus filhos não rasgam os livros? Então, gente, hoje em dia não mais. Dificilmente pode ser que rasguem, mas antes já aconteceu várias vezes. Estamos falando de uma casa com 3 crianças pequenas que tem 1 ano e meio de diferença entre elas. Então, assim, já aconteceu, por exemplo, esse daqui. Esse livro aqui eu tenho, ele já tem uns 5 anos, mas eu não jogo fora. Eu vou remendando tanto que dá. E é isso, eu acho até legal também essas marcas do tempo, sabe? Então não precisa preocupar se a sua criança tá rasgando o livro, acontece, você vai remendando esse livro e em algum momento ela vai parar de rasgar. O Gigante Mais Elegante da Cidade é uma história muito legal. Esse daqui já é uma história que envolve um pouco mais nós adultos também. É um gigante que ele é muito generoso e sai ajudando ali animais que ele encontra na cidade. E ele também é muito elegante. E também fala sobre isso, amizade, cooperação. É um livro muito legal. É da Julia Donaldson, que é a autora, e é ilustrado pelo Axel Scheffler. E aí, gente, eles têm vários livrinhos legais. Vocês vão ver que ao longo do vídeo vão aparecer mais livros desses dois aqui, da Julia e do Axel. Gigantossauro também é um livro que a gente gosta bastante por aqui. Ele já é um livro um pouco mais atual, que fala sobre dinossauros, histórias de dinossauros aqui. 4 crianças, que na verdade são dinossauros, e saíram para passear, e aí tem um amiguinho aqui que apronta todas com ele, enfim.
E aí eles têm medo do gigantossauro. Também é um livro muito legal, indico pra essa fase que as crianças ainda são pequenininhas e gostam de dinossauros, sabe? E ainda falando de dinossauro, a gente teve aquele livro ali que é uma história sobre dinossauro, mas eu também tenho esse livro aqui, que é um livro como se fosse de consulta. Ele não é um livro de história sobre dinossauros, mas ele vai falando aqui sobre vários dinossauros. E ele tem umas ilustrações. Olha o tamanho desse livro, gente. Ele é bem grande e ele tem ilustrações lindas, assim. E aí ele fala o nome do dinossauro, o que é que esse dinossauro fazia, mostra aqui o tamanho. Por exemplo, esse daqui, ó, eles colocam a comparação do dinossauro com uma casa, ou seja, ele é muito maior do que uma casa, esse dinossauro aqui. E aí eles vão trazendo curiosidades. É um livro, assim, que eu achei muito legal. O nome dele é O Magnífico Livro dos Dinossauros. Esse daqui já vai ser mais interessante para crianças maiores. Por exemplo, eu comprei só agora pro Otto aí nessa fase de 5 anos, porque ele estava vendo sobre dinossauros na escola e eu queria que ele se aprofundasse um pouco mais no assunto, que ele tivesse um pouco mais de noção, né, sobre os dinossauros. Então, eu achei esse livro maravilhoso para isso. Senhor Boaventura é um livro do Tolkien, um dos meus autores favoritos, e eu quero muito que as crianças leiam todos os livros do Tolkien, gente, porque eu amo e eu acho também muito bom para crianças. O Tolkien tem vários livros que ele escreveu para as crianças dele, para os filhos dele, quando eles eram crianças. Então, e essas histórias estão aí até hoje pra gente poder ler, né? E aqui a gente tem uma delas, que é o Senhor Boaventura, que é a história do Senhor Boaventura, que é esse cara aqui do chapelão. E aí ele tem um animal lá na casa dele que se chama girafoelho. Eu amo essas palavras, esses nomes que o Tolkien dá para os personagens dos livros dele. Tipo esse aqui, o girafoelho, é uma girafa misturada com coelho. E aí ele conta a história e às vezes a gente, sendo muito adultos, a gente pode olhar para a história e pensar assim, nossa, mas que coisa sem pé nem cabeça. Mas assim, gente, as crianças amam, eles se divertem. E eu amo o humor do Tolkien nos livros. Ah, e uma curiosidade para quem não sabe, o Tolkien é o mesmo autor de O Senhor dos Anéis. Em determinado momento eu quero muito que as crianças leiam O Senhor dos Anéis, mas por enquanto O Senhor dos Anéis é demais para eles, né, que é um livro mais pesado, uma história mais densa e tudo. Mas tem esses livros aqui do Tolkien também infantis que são muito legais, as crianças gostam, ele tem um humor muito bom e fala umas coisas sem pé na cabeça, mas que faz sentido na história. Então, assim, eu acho muito legal e indico muito pra vocês também. A Lua é Sempre Redonda é um livro lindo e é um livro que fala sobre luto. Aqui nessa história, eles não falam explicitamente durante a história, mas tem uma parte aqui que eles deixam um depoimento falando que esse livro foi escrito por um pai, que tinha o pai, a mãe e o filho, estavam esperando uma bebezinha e essa bebezinha, infelizmente, faleceu ainda na barriga. E aí, o pai, na tentativa de explicar pro filho, né, pro irmãozinho mais velho, como viver o luto da irmã, ele escreveu esse livro. É um livro lindo. Se você tem alguma questão com luto, perdeu alguém próximo e tudo mais, e quer conversar com a criança sobre isso, sob uma perspectiva cristã, eu indico muito para vocês. Mas se não for o caso, como é aqui em casa, a gente não teve ainda nenhuma questão de luto de alguém próximo com as crianças, graças a Deus. Mas enfim, é um livro que eu não gosto tanto de ler com frequência para as crianças. Teve uma época até que eu deixei ele guardado. Eles gostam, tá? Eles amam, eles veem as ilustrações e tudo, eles querem, ler aquele livro da lua e tudo mais. Mas eu acho que traz um assunto que eles não precisam tanto viver agora, sabe? Então, assim, se é o seu caso, você tá procurando livros infantis e tudo. Se você, infelizmente, tá passando por uma fase de luto, eu indico muito pra você. Se não é o caso, é melhor você focar em outras leituras e tudo, e esse daqui você deixar para trazer em outro momento, sabe? A Caixa de Preocupações é um livro bem bonitinho, ele tem aqui várias ilustrações lindas, tem uma história legal também, e ele fala sobre como a criança pode lidar com as preocupações. Não é um livro escrito sob uma perspectiva cristã, sabe? Que usa versículo bíblico como base e tudo. Esse, sim, em determinado momento, ele encontra com a amiguinha dele que fala pra ele que tem uma caixinha de preocupações, que ela coloca, anota, quando ela tá assustada, ela anota preocupação, coloca lá dentro, que isso ajuda ela a lidar melhor com isso. E aí conta aqui na história situações que ele teve medo e tudo, que ele usou essa caixinha. E também é um livro bem bonitinho que eu acho válido ter. Urso e o Eco é um livro lindo, é um livro cristão que fala sobre o eco, na verdade, sobre o urso, lidando com um intruso indesejado, que é o eco. Ele tem ilustrações lindas, a história é bem bonita também.
E aqui no livro não fala explicitamente, mas nós lendo, nós adultos, a gente consegue perceber que a gente está falando de um urso que está lutando contra o pecado, que é o Eco, e esse urso recebe a visita de alguém especial, que a gente pode ver ali como se fosse uma figura do Espírito Santo, sabe? E é um livro lindo mesmo, que eu acho que vale muito a pena ter. Eu indico ali a partir de 3, 4 anos. Não é um livro tanto para crianças pequenininhas. Vocês vão ver que eu não vou falar tanto idade específica dos livros, só em livros que eu realmente achar que, por exemplo, esse. Eu acho que esse livro para uma criança de 1 ano é um livro grande que realmente não vai fazer muito sentido para ela. Mas agora, ali a partir dos 3, 4 anos, aí eu já acho que é um momento legal para ler esse livro. Só vou falar nesses momentos, assim, de idade. O Coelho e o Escuro é uma história divertida, a história de um coelhinho que não queria dormir, deu a hora de dormir, ele não queria dormir, e aí ele pega o escuro, prende numa lata, uma coisa bem imaginativa mesmo. E aí o escuro explica pra ele por que que ele tem que tirar ele da lata, enfim, os benefícios do escuro. E aí depois ele liberta o escuro, entende que o escuro é legal e que tava na hora de dormir mesmo. Então é um livro bem divertido também. Pedro Coelho é um clássico. Essa edição aqui que eu tenho, ela reúne 4 histórias, se eu não me engano. Isso, a história de Pedro Coelho, a história do coelho Benjamin, a história dos coelhinhos felpudos e a história do Senhor Raposão. É um livro, gente, que eu já vi outras pessoas falando isso, que, tipo assim, ele não tem, porque todo mundo fala, a autora é muito consagrada na literatura, o nome dela é Beatrix Potter. E aí, gente, as pessoas falam assim, nossa, por que que esse livro é tão assim? Porque ele não tem uma história, nossa, que coisa comovente, que super resolução dos conflitos. É uma história, assim, bem de cotidiano, de criança mesmo, só que aqui representada através de animais, né? Mas assim, gente, são ilustrações lindas, que inclusive é uma dica que eu dou para vocês, se preocupem com as ilustrações dos livros. Isso daqui alimenta o imaginário da criança, cria a base que a criança vai ter ali para ver o que é belo, para conseguir valorizar mais o que é belo e estranhar mais o que é feio. Então a gente precisa ter esse cuidado também com as ilustrações, sabe? Livros, às vezes, que a ilustração é muito feia, eu, dependendo, assim, da história e tudo mais, eu prefiro não ter, né? Claro que eu não sou, nossa, rainha da beleza, eu vou ter livros ilustrados maravilhosos. Não, mas se, dependendo do nível que for ali, eu prefiro não ter. E prefiro trabalhar com as crianças livros como esse aqui, muito bem ilustrados, muito bem escritos, e as crianças gostam, tá? Então, por mais que é uma história ali simples do cotidiano, é legal para você conversar, para você trazer ali para criança. Por exemplo, tem uma hora aqui que o Pedro Coelho é desobediente, você pode conversar com a criança sobre as consequências e tudo mais, então é legal nesse sentido. A Árvore que Dançava é um livro. Gente, todo livro eu falo que é um livro lindo, né? Mas é isso, é porque a maioria dos livros que eu escolho para as crianças são livros lindos. Mas aqui, ele é um livro que ele vai falar mais ou menos ali dos ciclos que a árvore passa. Então, vem um passarinho, deixou uma semente, aí ela foi crescendo e tal. E aí, depois ela vira um lugar muito feliz, que abriga pássaros e que tem toda um ecossistema ali girando em torno dessa árvore. Então, é muito legal pra gente trabalhar isso, essa questão do tempo, da árvore crescendo e tudo mais, não só do crescimento em si da árvore, mas também até sobre encaixar isso na nossa vida. O que é o legal, gente? A gente não precisa ler para as crianças, por exemplo, um livro de desenvolvimento pessoal, né? Acho que nem existe esse livro de desenvolvimento pessoal para as crianças, se brincar, existe. Enfim, mas não é necessário você ler esse tipo de livro para criança. Você pode pegar histórias como essa e trabalhar e trazer ali para o contexto da criança e ensinar valores para ela através dessas histórias, sabe? Então aqui, ao mesmo tempo fala do crescimento da árvore, também pode falar sobre o nosso crescimento pessoal. Por favor, obrigado e desculpe. Foi um livro que eu comprei em uma época que eu estava sentindo a necessidade de ensinar isso aqui pro meu filho. Por favor, obrigada e desculpa. Eu nem conhecia a história, mas como eu vi o título, me chamou a atenção e eu já tinha visto outras pessoas indicando, eu falei, gente, acho que eu vou comprar esse livro aqui pra tratar isso com as crianças. De boas maneiras, né? De falar, por favor, obrigada e desculpe.
E enfim, aí ele vai contando a história aqui do Dudu e do Leopoldo. E eles vão passando por várias situações. Eles vão no zoológico, vão no parque, vão no restaurante. E aí ele vai dando dicas de como se comportar. Fala como o Dudu aprontou todas, mas ensina também como consertar quando você erra. Então eu acho muito legal. A história é um pouco extensa. Eu lembro de ler para as crianças assim desde uns 2, 3 anos. Mas é uma história, assim, que é um pouco extensa, sabe? Então, se o seu filho não conseguir ficar ali até o final, dependendo da idade dele, tá tudo certo. Mas ali por volta de 3 anos acima, eu acho que já é uma idade boa, especialmente ali 4 anos acima, mais ou menos, é uma idade boa para ler esse livro aqui, que ele é bem bacana. Tanto para ensinar as boas maneiras, como também consertar os nossos erros quando a gente erra com as pessoas. Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. É um clássico também, que eu sempre vi outras pessoas indicando. Tem uns livros, né, gente, que eles passaram pela prova do tempo. Então, que eles estão aí há muitos e muitos e muitos anos. Várias e várias pessoas leram e continuam indicando, indicando. E esse é um deles, ou Isto ou Aquilo. Eu sabia que em algum momento eu ia querer ter esse livro. E ele é um livro de poemas. Então, cada página dessa daqui é um poema da Cecília Meirelles. E são ótimos para desenvolver a fala da criança, para a fase de alfabetização, trabalhar rimas, palavras, e trabalha muita literação, rimas, e aí traz também ali, tem umas histórias às vezes um pouquinho mais complexas que coloca a gente para pensar. Eu confesso para vocês, gente, que assim, a minha formação foi um pouco pobre nessa questão de leitura e tudo mais. Eu tinha contato com a leitura, mas não tanto, assim, de ler livros clássicos, de ler grandes livros e tal. E, gente, várias vezes eu já falei lá nos stories que eu leio esses livros aqui, esses poemas aqui, e eu fico, gente, mas assim, parece que não tem sentido nenhum isso aqui, que... Eu fico assim, gente, parece que assim, eu leio e fico perdida, não entendi nada. Mas faz parte, né, da gente colocar o cérebro para funcionar. Inclusive, eu amo gente que ter as crianças comigo e querer investir na educação deles dentro das minhas possibilidades me ajuda também a me desenvolver. Então, a minha formação foi defasada ali, né, na questão educacional e tudo mais, mas eu vejo que agora eu tenho uma oportunidade de melhorar isso, então eu vou melhorar. Então eu leio com a Cecília Meirelles, às vezes eu leio poema e eu falo, meu Deus, parece que não faz sentido nenhum. Mas tá bom, a gente vai ler de novo, até entender, e isso daqui faz um bem danado para as crianças também, aí, principalmente nessa fase de alfabetização. Mas eu vou falar para vocês, o que esse tipo de livro aqui você pode ler desde 1 ano de idade, você lê poeminhas, pega ali e lê três poeminhas agora, três depois, enfim. Isso aí já é muito legal para criança trabalhar desde cedo. A velhinha que dava nome às coisas é um dos livros mais lindos. Eu falei para vocês que tem aqueles livros, né, que mexem com a gente. Esse daqui é um deles. Ele fala a história de uma velhinha que ela dava nome pro carro, pra casa, ela dava nome para tudo aquilo que ela sabia que ia viver mais do que ela, digamos assim. Quando ela via que alguma coisa não ia viver mais do que ela, aí ela não dava nome, porque ela não queria se apegar. Porque ela já estava acostumada a ver os amigos dela irem embora, porque ela já estava velhinha. Então, as pessoas que ela convivia, ela foi perdendo essas pessoas e ela não queria se apegar e sofrer quando a pessoa fosse embora. A pessoa ou a coisa, né? Até que ela vai lá e encontra um cachorrinho. E aí, não vou contar o resto, não vou dar o spoiler pra vocês, mas indico muito. Outro clássico, A Casa Sonolenta. Muita gente fala que já leu esse livro na infância, e não foi o meu caso, eu nunca tinha ouvido falar. Ouvi quando as crianças eram grandinhas, eu peguei indicações. E aí, ele é muito legal porque vem um poeminha, e aí a cada acontecimento, esse poeminha vai ganhando um verso novo. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E ele falando sobre a casa sonolenta, tava todo mundo dormindo, tudo mais. No final, todo mundo acorda, a cama quebra, todo mundo acorda. E assim, eu gosto muito do desenrolar desse livro. Eu acho que ele é ótimo também para trabalhar essa questão de rimas, memorização e tudo. Esses livros que vão fazendo adição nas cenas, eles são muito bons também. E deixa eu só abrir um parêntese aqui rapidinho. Eu sou só uma mãe, gente, tentando. Então, assim, eu não sou uma profissional nos livros, que é uma super formação, que eu vou pegar um livro e eu sei todas as técnicas, todos os aprendizados que seu filho vai ter através dele. Não, eu só sou uma mãe que tenta ser uma mãe atenta, estudar uma coisa ou outra, vou tentando aprender. Mas muitas coisas assim, eu não sei de fato, assim, nossa, aquela técnica que aquele autor usou e tal. Então, por isso que é um papo de mãe pra mãe mesmo, como se estivesse aqui em casa,
me pedindo umas indicações de livro, sabe? E é isso, a gente vai melhorando, na medida que a gente vai ensinando os nossos filhos, a gente também vai melhorando a nossa formação. Será que eu divido meu sorvete? Esse livro faz parte de uma série de livros do Elefante e da Porquinha. Então, a gente tem um elefante, tem essa porquinha, que esse personagem tem vários livros. O que a gente tem em português é esse daqui, que é muito legal. Ele tá ali refletindo se ele vai devolver, se ele vai dividir o sorvete com ela ou não. E aí, no final das contas, o sorvete derrete. Mas enfim, também não vou contar tudo pra vocês verem o que acontece. Mas também é um livro muito legal. E aí, ele já é esse livro nesse formato, assim, de balãozinho, né? Vai ali colocando o que cada personagem tá pensando ou falando. E aí, dessa mesma série, a gente tem esse livro aqui, que ele é do mesmo Elefante da Porquinha, só que ele é em inglês. E aqui eu tenho o volume único, que ele vem 5 histórias. Isso, 5 histórias aqui na lateral, tá descrito. E aí, este é em inglês. Depois eu posso falar mais com vocês sobre isso, mas eu tento ler livros em inglês para as crianças também. Eu ainda não falo inglês fluente, é uma coisa que eu tô aqui para desenrolar, é minha meta desenrolar isso nos próximos meses. Mas eu já tenho uma boa noção, consigo pegar um livro desse, por exemplo, e ler ele todo para as crianças. E aí, isso é ótimo para treinar o meu inglês, mas também para trazer o inglês para a vida das crianças, para que elas consigam já entendendo e tudo. Eu não faço criação bilíngue, nossa, nem me sinto capacitada para isso, mas eu pretendo ensinar ali o máximo possível para as crianças, ainda crianças, porque é uma fase que elas aprendem muito, né? E uma das formas é através dos livros infantis, então eu tenho esse livro. E, gente, esse livro, ele é perfeito para aprender inglês, porque eles falam as coisas com muito detalhe. Por exemplo, big, small, as coisas é muito exagerado. Então, o que é big, que é grande, olha lá, ó, uma baleia gigantesca que custa caber na página. Então, ela é big. Enquanto a porquinha é small, entendeu? Então, assim, ele trabalha muito, assim, e ele repete muito também as palavras ali nos diálogos que ajuda a fixar. Então, se você, como eu, manja, pelo menos assim, do básico do inglês, você já consegue ler esse livro pro seu filho. Você vai treinar seu inglês e também vai ajudá-lo a ter ali vocabulário para poder aprender o inglês também. O Caracol e a Baleia também é outro livro da Júlia e do Axel, que a gente tinha comentado antes. E ele é uma história muito legal de um caracol que queria conhecer o mundo. Aí ele conhece uma baleia, ele começa a viajar ali na cauda da baleia, fala sobre amizade, cooperação. Também indico muito, é um livro lindo. Também tem ilustrações muito boas e dá para trabalhar ali bastante coisa com as crianças através dele. João Treme a Cauda é um livro que eu sei que faz parte de uma série que tem várias, tipo assim, Aninha Conta Mentiras. Ontem eu vi que uma amiga minha tem um Aninha Conta Mentiras. A gente só tem o João Treme a Cauda mesmo. E ele é ótimo, ele fala sobre a ira. Então, e aí ele já usa bem voltado assim para a Bíblia mesmo, princípios bíblicos e tudo mais. É um livro muito legal, também gosto muito das ilustrações. Vai dar tudo certo. Esse livro é de chorar, tá? Quando eu tava grávida da Ana e eu li esse livro pro Otto e pra Olivia, eu ficava querendo chorar, porque o final da gravidez da Ana foi um pouquinho conturbado, porque ela tava sentada e tal, eu tinha alguns medos. Mas esse livro aqui, gente, maravilhoso, me fazia chorar. Então, é um livro de uma sementinha que conhece uma raposinha. E aí, essa sementinha vivia num saquinho de semente, toda segurinha lá no armário do fazendeiro, até que o fazendeiro resolve plantar essa sementinha. Então, ela vai para um lugar feio, escuro e tudo mais, ficou lá sem esperança, sem saber o que ia ser da vida dela, até que um dia ela vai se transformar. Eu não sei se eu tô contando demais. Ai, gente, mas enfim, é isso. Ela vai se transformar em uma linda árvore. E aí ela, né, essa amizade com a raposa é cultivada. E tudo aqui, gente, vocês têm que ler. Eu dei um pouco de spoiler, assim, mas quando você ler, você vai ficar emocionada do mesmo jeito. Sério, é muito legal. O Corajoso Pinguim é um livro que fala sobre esse pinguinzinho que tinha esse bichinho aqui que ele gosta. E aí ele tava brincando com os amigos. E ele acabou perdendo esse brinquedinho e tal. E eu vou falar pra vocês, gente, que é uma história legalzinha, mas eu não vejo muita graça. Mas eu tinha falado pra vocês que, né, às vezes a gente não vê muita graça mesmo nos livros infantis, mas esse aqui em específico, eu acho que a história é bem assim. Então é um livro assim que, se você puder ter, ótimo, mas não vai esperando que é, nossa, que história, assim, não. Mas as crianças gostam, tá? Eles pedem pra ler de novo e tudo mais.
Mas só tô te avisando aí pra você não se decepcionar quando você ler essa historinha aqui. Enquanto Ana Espera é um dos livros mais lindos que a gente tem aqui. É da Fernanda Witwitz, que a gente tem outros 2 livros dela também, depois eles vão aparecer aqui. E ele fala sobre a raposinha, que ela queria provar o famoso fruto da grande árvore. Só que ela chegou lá para provar esse famoso fruto e ela não encontrou esse fruto e aí ela teve que esperar as estações passarem. Então veio outono, veio inverno, veio verão, até que chegou o momento que esse fruto estava finalmente pronto. E no decorrer do livro a gente vai aprendendo lições valiosas sobre esperar. Então, tanto sobre esperar, tipo, esperar em Deus e tudo mais, momento, como também ensinar a criança a esperar. Mãe, eu quero comer o pão de queijo. O pão de queijo tá pronto. Não, filho, o pão de queijo tá cru. Ele tem que assar. Lembra da raposinha Ana, que se você comer o negócio antes da hora, não vai. Você entendeu? Você vai trazendo isso para a vida das crianças. Então, um livro para ensinar para as crianças sobre espera. Abigail é um livro sobre uma girafinha que adorava cantar. E aí, assim, gente, não é uma história, nossa, que profunda. Esse tá naquela série de livros que não são, nossa, que história profunda e tudo mais. Às vezes você vai achar um pouquinho sem graça. Mas as crianças gostam e ela fala aqui sobre contar, né? Conta ali até 10. Então é legal para introduzir os números com as crianças. Também fala sobre amizade, cooperação e tudo. É um livro legal de ter. Cadê minha risadinha? É um livro do Max Lucado, que é um ator bem famoso no meio cristão, um autor, perdão. E ele fala sobre a criança que acordou mal-humorada, e aí no decorrer do livro ela vai procurar a risadinha dela, essa criança. E aí é uma história bem legal também pra gente trabalhar isso também, né? Mau humor e tudo, às vezes a criança acorda mal-humorada, o que que ela faz com isso, né? Então, esse livro aqui trabalha esse tema também. Provérbios em Fábula é um livro bem legal, que aqui é um livro de textos, então não é um livro assim que tem uma história completa no decorrer das páginas. É um livro que vai vir um texto, por exemplo, a fonte. Aí ele vai contar a história da fonte, lá no final ele vai falar em que provérbio que ele se baseou. Esse daqui, por exemplo, é em Provérbios 4:23. A paleta se baseou em Provérbios 18:1. Então ele vai pegando o livro de Provérbios e transformou em fábulas para as crianças conseguirem compreender o que tem ali naquele texto, né? Trazendo ali para o contexto de coisas que a criança consegue entender. Eu acho um livro excelente também para a gente ter em casa. Perigoso, esse também foi um dos primeiros livros que eu comprei pro Otto. Inclusive, aqui, ó, um exemplo de livro que eu lia quando ele tinha 1 ano. É um livro que tem várias histórias, que tem ali uma quantidade razoável de páginas, mas que eu sentava e lia na medida do possível, né, gente? Lembra que a criança de 1 ano não fica quietinha, concentrada o tempo todo, mas eu lia. Anos depois, eles lançaram também esse 2 aqui. E é um livro muito legal. Ele fala, esse primeiro aqui, esse amarelinho, ele fala sobre rotular. Então, rótulos que a toupeira foi deixando ali no jacaré e tudo mais. E aí ela tinha tirado conclusões precipitadas sobre esse jacaré e tudo. Então, ele conta aqui essa história. E é um livro todo em caixa alta, as letras, o que pode ser ótimo para essa fase da leitura, tá? Alfabetização. Eu sei que os pais procuram livros em caixa alta, esse daqui é uma indicação para vocês. E o 2 também é todo em caixa alta, ele segue o mesmo padrão de ilustrações. E aí ele já é bem divertido, a história é bem legal. E eles descobrem aqui um chapéu de mágico e foram saindo 1 milhão de coelhos aqui dentro dessa cartola. E aí eles vão resolvendo aqui a situação. É bem divertido, as crianças costumam gostar muito. É para o Meu Bem é outro livro da Fernanda Witwitz, que é da mesma autora de Enquanto Ana Espera. E é um livro que é baseado na história da ovelha perdida. E é um livro escrito completamente sob uma perspectiva cristã, tá? E a Fernanda escreve muito bem, gente. As histórias delas são lindas, gente. Lê ali, a gente vê sentido. Não é aquelas histórias que eu falei pra vocês que às vezes a gente lê e não vê tanto sentido. Enfim, nas da Fernanda isso não acontece. A gente vê muito sentido, são lindas. São histórias, tanto essa quanto a outra, quanto a próxima, que eu também vou indicar pra vocês, são histórias, assim, relativamente grandes. Eu acho que a indicação aí é a partir de uns 4 anos, por aí. Mas é outra coisa que eu falo pra vocês, não se prendam muito a isso, é um livro muito legal. Você pode ler ali para criança também, se a criança não conseguir ler do início ao fim,
não ler, né, mas ficar presente ali do início ao fim. Se for o caso, você pode dividir, ler metade agora, ler metade em outro momento, mas assim, é um livro que em algum momento eu indico muito pra vocês, esses da Fernanda. E pra encerrar essa trilogia da Fernanda, a gente também tem o Edmundo e o Resmungo, que é um livro que fala sobre resmungo e reclamação, que a gente que é pai ou mãe conhece bastante esse tema, né, gente? Quando as crianças vão pegando um tamanhozinho ali, eles vão reclamando e tudo. E aí conta a história do Edmundo, que ele vivia em Resmungolândia, cores opacas, uma cidade triste, e ele andava, ó, carregando os próprios resmungos, até que lá na frente ele vai encontrar uma linda cidade chamada Esperançópolis, onde a vida dele vai mudar, os resmungos vão ficar para trás e ele vai ter uma vida mais leve. E eu não vou dar muito spoiler mais, depois vocês leiam o livro porque vale a pena, mas é uma história muito legal pra gente trabalhar isso com as crianças. E não ficar reclamando, de trabalhar a gratidão e tudo. Livro excelente. Apertada e Sem Espaço, mais um livro da Julia Donaldson. É um livro que fala sobre uma velhinha que estava achando a casa dela muito apertada. E aí ela foi conversar com um velho sábio e ele mandou ela colocar um monte de bicho dentro da casa dela, galinha, vaca, porco. No fim das contas, ela descobre que a casa dela tava ótima, que ela tava arrumando um problema para ela que nem existia. Então, ensina sobre contentamento, sabe? Nesse sentido, é um livro muito legal e tem ilustrações muito legais também. Quando vocês compram esses livros da Julia Donaldson, normalmente tem aqui atrás os outros livros dela. Aí a gente tem, por exemplo, o Caracol e a Baleia, a gente tem o Gigante Mais Elegante da Cidade. Carona na Vassoura a gente não tem, a gente já ouviu a história em audiobook que tem na internet, né? Macaco Danado também. E a gente também tem um livro do Grúfalo, que é um livro que vai falar ali sobre um ratinho que estava correndo perigo, e aí ele começou a criar um animal ali na cabeça dele, que era o Grúfalo. E aí, enfim, a história vai se desenrolando, vou tentar não dar muitos spoilers também. É um livro que a gente gosta muito, que a gente acha divertido, as crianças também gostam muito. Mas tem o livro O Filho do Grúfalo, que esse livro a gente também não tem. Eu tô conversando aqui com vocês para já dar a dica. Por que que eu não tenho o Filho do Grúfalo? Porque a gente gosta muito do O Grúfalo, mas não gostamos tanto do O Filho do Grúfalo. Porque eu já peguei de fontes confiáveis de outras pessoas e já pude ver aqui que nessa história do filho do Grúfalo, o filho do Grúfalo, ele faz, acontece, ele desobedece tudo e ele não tem as consequências devidas para isso que ele fez. Então, porque, gente, a gente tem que tomar cuidado nos livros para que eles obedeçam aos princípios que a gente coloca também para as crianças, né? Então, se, por exemplo, tem um livro que a criança é desobediente, não sei o que, nada acontece, ela fica impune, não tem consequência para os atos dela, que é o caso do filho do Grúfalo, então não vejo sentido em ler esse livro para os meus filhos. Então, é um livro que eu não vou comprar, também já fica aí para vocês a desindicação, digamos assim. Das pessoas que eu acompanho que compraram, se decepcionaram com o livro, falaram que ia devolver e tal, então eu já vi que eu nem ia ler mesmo. E eu vi ali a parte problemática dele, eu já cheguei a ver e realmente é um livro que não faz sentido pra gente. Muito Cansado e Bem Acordado também é um livro da mesma autora de Bem Lá no Alto, que é a Suzanne Strescher. Não sei se é assim que se pronuncia. E aí ele vai contar a historinha desses animais que estavam todos na cama e eles vão saindo um a um por algum motivo. Segue aquela mesma linha de ser uma história cumulativa que vai repetindo ali os versos. E também é uma história bem divertida, bem legal, que as crianças costumam gostar muito. Boa Noite, Arca é um dos meus livros favoritos. Gente, esse livro aqui é muito legal. Ele fala sobre a Arca de Noé, mas não é baseado na Bíblia, tá? É como se fosse uma história à parte, inspirada na Arca de Noé. Então fala aqui que Noé coloca os animais na arca, e aí tá falando ali sobre a hora de dormir dentro da arca, ali um momento específico. Eu acho a história muito legal. Ele é cartonado, né, que tem as folhas cartonadas assim, bem resistentes. Muito legal, muito lindo, eu amo esse livro, e se vocês puderem, tenham, porque assim, ele é bem legal mesmo, e as crianças também costumam gostar muito. O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado também foi um dos primeiros livros que eu comprei para as crianças. Ele tá bem amassado aqui, ó. Depois eu vou dar uma arrumadinha nisso. Mas aqui por dentro tá perfeito, assim, dá pra ver bem as ilustrações. E ele conta a história de um ratinho. É um livro interativo, é como se a gente que tá lendo estivesse falando com o ratinho, sabe? E aí é bem legal, você vai conversando com o ratinho, entre aspas, né, aqui na história. Bem bonitinho também, é um livro bem antigo, que é um clássico, assim, que é bem legal. E aí ele é um livro que é dos mesmos autores desse livro aqui, ó, Rápido como um Gafanhoto.
que ele também vai falando sobre vários animais aqui e características específicas desses animais. Então, por exemplo, sou rápido como um gafanhoto, sou lento como um caracol, sou pequeno como uma formiga, sou grande como uma baleia. E aí tem as ilustrações aqui também que são bem legais e trabalham muito ali a imaginação da criança, porque de fato a gente tá vendo a imaginação da criança aqui funcionando aqui dentro desse livro, a imaginação da criança do livro, sabe? E é um livro muito legal, um livro simples também, como disse pra vocês, que não é nossa, aquela história, mas é um livro que as crianças gostam muito e bom também para elas conhecerem mais animais. Um Dia Muito Mal-Humorado é um livro que conta a história de um urso. Eu gosto muito desse livro. De um urso que saiu de casa muito mal-humorado, e aí o mau humor dele infectou todo mundo e tal. Mas aí depois alguém tem uma atitude legal e aí tudo muda, sabe? Então ele é um livro legal pra gente trabalhar isso, o mau humor, o que fazer quando a gente tá de mau humor, como o nosso mau humor pode atrapalhar os nossos relacionamentos. Indico muito. E fora que as ilustrações são lindas também. E esse daqui é o Livro das Virtudes, do William Bennett. Provavelmente você já ouviu falar desse livro. É um livro que tem várias histórias e poemas. Então, ele tem tanto histórias, como, por exemplo, essa daqui do Pequeno Herói da Holanda, que vai tomar aqui algumas páginas, 6 páginas por aí, mais ou menos. Mas também tem, por exemplo, a Tartaruga e a Lebre, que é só aqui um poema. Aí lá na frente aqui tem outra história, As Estrelas do Céu. Histórias isoladas, poemas, enfim, trabalham muito virtudes, valores, falam muito sobre isso aqui nesse livro. Tem histórias que eu gosto mais, outras menos, mas no geral é um livro muito bom, as pessoas indicam muito ele. E eu comprei por causa disso, né, por indicações de pessoas que eu gosto de acompanhar. E eu acho que é um livro muito legal para trabalhar as questões de virtude, tudo. Por exemplo, em meninos trabalha muito essa questão do heroísmo, de ajudar as pessoas e tudo mais. Esse Pequeno Herói da Holanda mesmo é uma história muito linda. Também trabalha, né, nas meninas valores e princípios que precisam ter, boas maneiras, estudos. E aí eu tenho esses livros aqui, que eu só tô com 2 agora, mas eles são 10, são uma série de 10, que é uma indicação, mas também não é. Por quê? São livros que falam dos contos de fada, que eu acho muito legal. Eu acho importante trazer o conto de fadas nas leituras das crianças, porque os contos de fadas, eles trabalham com um contraste muito grande entre o bem e o mal. Então, assim, o lado do bem, aquilo que é bom, é muito lindo, é belo, tem bons valores. Ai, a princesa linda no castelo lindo, que tinha tais e tais valores, que era muito amoroso e tal. Eles são bem exagerados para representar o bem e bem exagerados para representar o mal. Então, aquele contraste do mal, que é feio, que fala coisas ruins, que faz coisas ruins, também é muito. As consequências, né, são aplicadas ali. Quando você é bom, a consequência é essa, quando você é mal, a consequência é essa. Então, eu gosto muito da forma que trabalha bem e mal, e tem vários outros benefícios também na leitura dos contos de fada. Então, é uma coisa que eu tento introduzir aqui para as crianças. E aí, eu comprei esses livros aqui por causa disso, para contar as histórias para as crianças, mas também porque eles são bilíngues. Então, eu tenho em cada página tanto a história em inglês quanto a história em português. Esses aqui foram 40 e poucos reais, se eu não me engano, 10 livros. Tem várias histórias, e aí tem isso, a versão em português e a versão em inglês da história, que eu acho bem legal para trazer para as crianças. Às vezes eu leio só em português, porque às vezes ali naquele momento eu não tô afim de ler inglês, eles também não estão afim, porque eles também não entendem ainda, né? Eu vou lendo só para eles irem acostumando o ouvido. Mas, enfim, são histórias legais, porque tem histórias que falam assim, é o conto de fada tal. Por exemplo, Branca de Neve. Você vai ler, não fala nada da história, tipo, resume muito. E aí eu não queria que fosse uma coisa muito resumida. Mas também não precisava ser uma coisa super completa, né? Esses aqui me atenderam bem. Só que, gente, quais são os meus poréns desses livros? A série toda, como eu disse, tem 10, mas estão espalhados aí pela casa. Porque, gente, eu não gostei muito das ilustrações dos livros, não são muito bem feitas. E outra coisa é que tem erros ortográficos. Então, por exemplo, madrasta tá escrito madrastra, por exemplo. Eu vi alguns errinhos de português e isso me incomodou, sabe? Eu vou passar por cima disso, os livros são aqui em casa, eu leio para as crianças, né? Leio do jeito certo, claro. Aproveito também essa parte em inglês, mas tem essa questão. Então, eu indico para vocês que procurem livros assim, que esses livros bilíngues, sabe? Eu vou até pesquisar mais opções depois. Mas
por essa questão das ilustrações desse aqui e esses erros ortográficos, eu acho que não é um livro muito bom para indicar, mas eu indico a ideia de livro, que são eles aqui, que é bem legal. Outro livro que as crianças têm, que eu lembrei aqui também, mas que não tá aqui, assim como o Grúfalo não tava, né? É o Minha Casa, Sua Casa, que é um livro que ele tem várias ilustrações, ele tem muitas ilustrações ali em cada página, várias ceninhas acontecendo, e a criança. É um livro que a criança pode ver 1000 vezes, que ela sempre vai encontrar uma coisa nova. Eu acho isso muito legal. E ele conta uma coisa bem cotidiana também, que é um aniversário do coelhinho, aí de repente o vizinho chega falando que o irmãozinho vai nascer, e aí esse vizinho fica lá com eles enquanto o irmãozinho tá nascendo, e aí tem uma família mudando de casa. Assim, pensa uma coisa bem cotidiana, que, como eu disse pra vocês, eu falei isso várias vezes, né? Às vezes nós adultos não vemos tanta graça, mas as crianças amam. É um livro também que eu indico pra vocês, e com certeza, eu tenho certeza absoluta, se tá me deixando agoniada, amanhã, sei lá, eu vou encontrar livros por aí que eu queria indicar pra vocês, mas que não estão aqui agora. Mas como eu disse pra vocês, de toda forma, vai estar no link aqui embaixo. Livros que às vezes eu não falei aqui, mas que a gente tem, que a gente conhece. Também queria falar sobre mais uma coisa, que é a questão dos livros de capítulos. Então, ali a partir dos 5 anos, mais ou menos, eu acredito que é a melhor fase. A gente já pode ler livros de capítulos para as crianças gostam muito. Eu tive a oportunidade de ler só um até então, que foi o A Teia de Charlotte, que foi emprestado de uma amiga, por isso que eu não tenho ele aqui, mas indico para vocês. Se você já tem uma criança maiorzinha que já tem o hábito de você ler para ela, pode ser que ela já consiga ler ali um livro como, né, na verdade, ouvir você lendo um livro como A Teia de Charlotte, que é um livro bem ali para esses anos iniciais. As meninas também, eu li pro Otto de 5 anos, mas a Olia de 4 anos, 3 para 4 anos, na época ela tinha 3, a Ana com 2, elas ouviam, assim, é claro que a Ana absorveu muito pouco, mas ela já pegava ali o nome de personagem e tudo, então são livros legais de ler e fazem parte dos próximos investimentos na leitura das crianças que eu quero fazer. Eu quero comprar livros de capítulos também, que agora a gente já tá avançando ali nas idades. E foi isso, gente, o vídeo ficou bem longo, mas assim, eu tentei resumir o máximo que eu pude, mas também trazer o máximo de informação que eu pude. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com uma amiga que também gosta de livros infantis. Muito obrigada por vocês estarem até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.